É um prazer para nós estarmos novamente numa série de meditações na TV CMC e basearemos essas meditações nesses próximos dias no livro de Gálatas, uma carta que Paulo escreveu para igrejas que estavam provavelmente vivendo na província da Galácia, província romana, onde muitos judeus novos convertidos viviam e muitas tribos de judeus que vieram também da perseguição que está registrada lá em Atos capítulo 15. Paulo escreve essa carta defendendo a sua autoridade apostólica e combatendo a judeus novos convertidos que ocupavam posição de liderança na igreja, que estavam pregando um evangelho falso, um evangelho distorcido, achando que aqueles judeus novos convertidos precisavam ainda guardar a herança da lei mosaica e principalmente defendendo que todos os homens tivessem a experiência de circuncisão e não somente sendo justificados pela fé em Jesus Cristo. Quando o evangelho se espalhou pelo Império Romano e muitos não-judeus começaram a aceitar Jesus como Salvador, surgiram então essas discussões e que Paulo faz a defesa de maneira veemente nesta carta. Eu, Paulo, escrevo essa carta, capítulo 1, versículo 1, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Como de costume, Paulo começa essa carta com uma saudação no versículo 1 e no versículo 2 e também como uma oração em favor dos leitores desta carta. Entretanto, Paulo não faz uma oração de ação de graças pelos leitores, como faz em outras cartas. Ele faz essa gratidão pela obra que Jesus Cristo fez por obediência na cruz do Calvário. Ele diz no versículo 4, em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Paulo chama a atenção que o seu próprio ministério apostólico e o seu trabalho de implantação de igrejas e de discipulado em 3 viagens missionárias, isso foi feito por obediência também a um chamado, uma vocação de Deus. Paulo começa a fazer aí a defesa do seu ministério apostólico, que foi tremendamente criticado por esses cristãos judeus novos convertidos e que não aceitavam o trabalho apostólico de Paulo. Paulo, inclusive, escreve essa carta de uma maneira afetiva e com suas emoções bastante acaloradas, porque ele faz essa defesa de maneira contundente. E logo no início dessa carta ele faz uma oração pedindo que a graça e a paz de Deus estivessem presentes com esses cristãos, mas que não se esquecessem que assim como Cristo, por obediência, foi até a cruz do Calvário e consumou uma obra de salvação, ele também estava exercendo o seu ministério apostólico e tinha uma obrigação diante do Pai de escrever essa carta a esta província romana, a Galácia, onde acolhia esses judeus novos convertidos, mas que estavam sendo solapados com um ensino dizendo que o evangelho que Paulo pregava da salvação pela fé somente em Jesus Cristo não era suficiente, mas que eles teriam sim que ainda preservar ritos da tradição mosaica, dos mandamentos da lei do Antigo Testamento. Então Paulo começa essa carta dizendo: vocês precisam ser revestidos de graça, vocês precisam ser revestidos de paz de Deus, o nosso Pai, que Jesus Cristo esteja com vocês.
Esse é o desejo de Paulo, como certamente seria o desejo dele se estivesse escrevendo uma carta a todos nós, ou das comunidades que a Comunicação e Missão Cristã tem ajudado a fundar, a implantar no seu ministério translocal também. Todas essas comunidades precisam entender que a maior riqueza que nós precisamos ter em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida comunitária, para sermos de fato igreja, é cultivarmos a presença de Jesus nos nossos corações, na nossa dinâmica comunitária relacional e na missão que fazemos como igreja. No início dessas meditações em Gálatas, então, gostaria de ressaltar isto, que Paulo foi, então, apóstolo e defendeu a sua autoridade apostólica em obediência ao chamado e à vocação de Jesus. Assim como Cristo também foi obediente e obediente até a morte para completar o plano de salvação e que nos deu acesso à presença de Deus. Que Cristo seja cultivado em nossa experiência comunitária, que Cristo seja cultivado em nossa experiência de ser igreja local, que Cristo seja cultivado em nossos relacionamentos familiares, que Cristo seja sempre cultivado em comunhão, em intimidade, em relacionamento pessoal, para que a gente possa viver então debaixo desta graça e desta paz que ele recomenda no versículo 3 do capítulo 1 aos irmãos judeus novos convertidos que se congregavam nesta província da Galácia. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que seja assim na vida da comunidade onde você congrega e se reúne. Que a presença de Cristo possa ser manifestada cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a todos os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.